Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos iniciando a 17ª semana de atividades. Na nossa aula de língua portuguesa hoje, nós vamos continuar trabalhando com esse material do Aprova Brasil, Língua Portuguesa quinto ano, nas páginas 18, 19, 20 e 21. Então já abra o material de vocês aí para acompanhar, tá certo? O gênero textual que a gente vai trabalhar hoje é um gênero textual muito legal, vocês já conhecem, que é a fábula, A fábula é uma narrativa, É uma história curta, que geralmente os personagens mais importantes são animais, e esses personagens, esses animais, eles agem como pessoas. Ao final da fábula, há sempre uma moral da história, que é um ensinamento que a fábula quer nos passar, Como eu já falei antes, a fábula é um gênero textual muito antigo e eles eram utilizados para passar ensinamentos e dar lições de moral às pessoas, tá certo? Então vamos lá à leitura da nossa fábula? A fábula de hoje se chama O Cervo e o Leão. Num belo dia de verão, um cervo aproximou-se de um regato para beber água. Quando inclinou a cabeça, viu na água a própria imagem e exclamou orgulhoso: Nossa, como eu sou bonito e que bonitos são meus chifres! Chegando mais perto, viu o reflexo das próprias pernas dentro da água. Ah, mas como são finas as minhas pernas! Observou com tristeza. Nesse momento, surgiu um leão que saltou sobre o cervo. Então, o cervo disparou pela campina com tanta velocidade que o leão não conseguiu pegá-lo. Aí o cervo entrou na floresta e os seus chifres se embaraçaram nos galhos das árvores. Em poucos instantes, o leão saltava sobre o prisioneiro. Ai, ai, gemeu o cervo. Senti orgulho de meus chifres e desprezei minhas pernas. No entanto, as pernas me salvariam e os chifres causaram minha perda. Muitas vezes não enxergamos o que temos de melhor. Então, pessoal, nessa fábula temos aqui dois personagens, não é isso? Temos aqui o cervo, que está aqui, e o leão. Então, esse tipo de texto, as fábulas, eles podem aparecer em prosa, como é o caso desse aqui, e também em verso. Quando ele aparece em prosa, ele é dividido em parágrafos, ele é organizado em parágrafos, não é isso? Temos aqui um parágrafo, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos e a moral da história que vem aqui por último, não é isso? Então, como eu já falei, na fábula aparecem diálogos, conversas, ou então conversa com outro personagem ou conversa com o próprio personagem, como é o caso aqui do cervo, que ele está conversando com ele mesmo. Mas mesmo assim, aparecem aqui o marcador de fala, que é o travessão, não é isso? Então, sempre que alguém está falando no texto, que alguém vai falar, aparece sempre depois do travessão ou entre aspas, que é um sinalzinho também que a gente utiliza para marcar a fala dos personagens, tá certo? E aí, gostaram da história? Às vezes a gente não enxerga o que a gente tem de melhor, a gente só enxerga o que a gente tem de pior, não é isso? Como foi o caso aqui do cervo. Ele elogiou o que ele tem de melhor, de mais bonito, que são os chifres, e desprezou as pernas, E, no entanto, as patas, as pernas aqui, salvariam ele das garras do leão, não é isso? Então, vamos lá para a atividade. A personagem principal desse texto é... Quem é o personagem principal que vocês acham? 3. No segundo parágrafo, já ensinei como é que conta o parágrafo, o cervo usa a palavra nossa. Quando ele fala nossa, ele tá querendo mostrar o quê? Que ele está alegre, irritado, contrariado ou surpreso. 4. Porque o cervo não gosta de suas pernas. 5. O cervo se salvou do leão na primeira tentativa porque... Então, quem prestou atenção na leitura vai saber, Quem não entendeu ainda, volta ao texto para ler. 6. Por que o leão conseguiu alcançar o cervo? 7. De acordo com seus conhecimentos sobre a vida dos animais, por que o leão saltou sobre o cervo?
né? O leão é conhecido como o rei dos animais. E por que ele saltou sobre o cervo? Por que será? 8. A palavra então, no 5º parágrafo, dá a ideia de... A palavra então, pessoal, é um termo de coesão. Lembra que a gente estudou os termos de coesão? Ele é um termo de ligação que liga um termo do texto ao outro, né? Uma parte do texto à outra. E essa palavra então dá a ideia de quê? De comparação, de oposição ou de tempo. Poderíamos substituir essa palavra então por outra palavra? Aí vocês coloquem aí qual é a ideia dessa palavra então no texto. 9. O acontecimento de maior tensão da história é... O que é acontecimento de maior tensão? Já falamos sobre isso. É o clímax, né? Aquela parte assim mais alta do texto, em que há a maior tensão da história. Então, qual é esse momento de maior tensão? Leia o texto novamente e marquem aí, tá certo? 10. Releia o trecho. Então, o cervo disparou pela campina com tanta velocidade que o leão não conseguiu pegá-lo. Aí, o cervo entrou na floresta e os seus chifres se embaraçaram no galhos das árvores. Nesse trecho, a que se referem as palavras destacadas? Estamos falando aqui de pronome, né? Esse ló está se referindo a quem, ao que no texto. E seus está se referindo a quem também no texto. Pensem um pouquinho e respondam aí, tá certo? Número 11. Observe as fotos. Temos aqui 2 fotos. Escreva o número da foto que mostra o ambiente onde os chifres não atrapalharam o cervo. Então, os chifres não atrapalharam o cervo nesse ambiente ou nesse? Aí você vai escrever aqui ao lado o número da imagem, tá certo? 12. Releia o trecho e sublinhe a fala do personagem principal da fala. O que é sublinhar? Sublinhar é riscar embaixo, né? Passar um tracinho embaixo. Então, num belo dia de verão, um cervo aproximou-se de um regato para beber água. Quando inclinou a cabeça, viu na água a própria imagem e exclamou orgulhoso: Nossa, como eu sou bonito! E que bonitos são meus chifres! Então, qual é aqui a fala do personagem principal da fábula? Aí você vai passar uma linha embaixo, tá certo? Que sinal foi usado para indicar a fala? Qual é o sinal que está representando aqui a fala do personagem? Aí você coloque aí o nome do sinal, tá certo? Então, as falas das personagens são indicadas por travessão, que é esse sinal aqui, ou às vezes também aparece esse aqui, que são as aspas, que vem aqui 2 antes da palavra e mais 2 no final da palavra. O narrador conta a história e apresenta as falas dos personagens. Então, na fala do narrador não tem nem travessão nem aspas. Ele está apresentando a fala. Agora, quando o personagem fala, aí sim vão aparecer o travessão ou as aspas, tá certo? Questão 13. Ai, ai, gemeu o cervo. Senti orgulho de meus chifres e desprezei minhas pernas. No entanto, as pernas me salvariam e os chifres causaram minha perda. Agora você vai sublinhar a fala do personagem e circular a fala do narrador. Então, nesse trecho aqui, o que for fala do personagem, você vai passar um traço embaixo. O que for fala do narrador, você vai circular, tá certo? 14. Nos trechos das atividades 12 e 13, quais foram os verbos utilizados pelo narrador para apresentar a fala da personagem? Então, verbo é aquela palavra que indica ação. Então, quais foram essas palavras que o narrador utilizou para demonstrar a fala do personagem? Aí você escreve aqui o nome dos verbos. 15. No trecho Chegando mais perto, viu o reflexo das próprias pernas dentro da água. A frase destacada tem o mesmo sentido de... Essa frase aqui, chegando mais perto, é o mesmo que até que chegou mais perto, embora chegasse mais perto, quando chegou mais perto ou se chegasse mais perto. Aí você marque aí. As fábulas terminam com uma moral, que tem o objetivo de ensinar uma lição ao leitor. Elas podem vir destacadas no texto principal com um tipo de letra diferente. No caso da fábula lida, a moral foi escrita em itálico. Voltem lá ao texto que vocês vão perceber que quando tem a moral da história, a letra muda.
A letra, a escrita em itálico, a letra é um pouquinho deitada, diferente das outras letras do texto. Observem aí, tá certo? 16. Copie a moral da fábula. Você vai copiar aqui do jeito que está no texto e aqui embaixo você vai explicar essa moral com as suas palavras, tá certo? E questão 17, a fábula O Cervo e o Leão mostra que a finalidade da fábula é. Qual é a finalidade da fábula? Objetivo. Para que ela é escrita? Aí você marca aqui o X, tá certo? Pessoal, antes de começar, né, a fazer a atividade, vocês têm que ler os textos e os enunciados com muita atenção, só depois que vocês devem responder. Qualquer dúvida é só chamar. Beijos da Pro Elisângela e até a próxima, certo?